vocês? Estamos aqui reunidos e reunidas sobre a bênção e a proteção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero aqui trazer a saudação das senhas diárias para este dia do Senhor. Primeiro versículo da semana, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E as senhas de hoje, do Salmo 130, versículo 4, tu nos perdoas e por isso nós te tememos. E de Colossenses capítulo 3, versículo 13, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Palavras que querem nos acompanhar neste dia e também nesta semana. Convido para um momento de oração. Nos curvemos. Ó Senhor, estamos aqui neste momento, nesta comunidade aqui de Salto Donner, para meditar sobre a Tua Palavra, nos fortalecer no Teu Evangelho. Mas antes disso, aqui queremos pedir perdão pelas nossas falhas, ali onde que a gente veio a fraquejar como pessoa cristã. Por isso pedimos perdão, Senhor, e que a palavra que queremos aqui ouvir e nos fortalecer possa nos ajudar a Te divulgar e a testemunhar em todo lugar. Esteja conosco, Senhor. Te pedimos e reconhecemos humildemente perante Teu altar. Amém. Vamos ouvir e cantar junto. Vamos ouvir agora o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 11. Acompanhe. Depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do Teu Filho, a fim de que Ele revele a Tua grandeza gloriosa.
pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles reconheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem. E agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Queridos irmãos e irmãs na fé, esse texto bíblico que hoje nos aparece para reflexão é um texto bem determinante para conhecermos Jesus ainda melhor, o seu jeito, o seu caráter e o seu compromisso. Esse texto é uma oração. Jesus sempre foi um homem de orar muito. Os 4 evangelhos relatam muitas vezes que Jesus se recolhia para orar, para estar a sós com o Pai. Os evangelhos ainda dão detalhes, nos contam que ele orava de manhã, ao entardecer, ao meio da noite, na montanha, no caminho, no vale, orava sozinho ou acompanhado por amigos. Era um hábito sem o qual Jesus não poderia viver. Não sabemos o teor de muitas das orações de Jesus, mas desta aqui sabemos. Nem todas as orações de Jesus foram registradas, mas essa foi sendo contada de pessoa para pessoa, de forma oral, até que fosse registrada e aparecesse no Evangelho de João. Interessante que essa oração tenha sobrevivido, enquanto que outras orações dele talvez não tenham sequer sido ouvidas, porque ele orava sozinho também. E Jesus faz esta oração logo após despedir-se dos discípulos, que foram aquelas pessoas que o acompanharam no ministério, pessoas que ele aprendeu a amar, que ensinou, com o qual conviveu e viveu uma vida diferente dentro desse mundo da época que também era tenso. O clima desse dia em que ele faz essa oração é tenso. Há muitas sombras e dúvidas rodeando o grupo de discípulos. Depois de dizer aos seus discípulos que esse grupo será disperso, depois de dizer adeus, explicando que chegou a sua hora, depois de explicar que eles ficarão sozinhos, sem ele nesse mundo difícil, Jesus vai falar com o Pai, com Deus. Levanta os olhos ao céu e ora. Essa oração que Jesus faz aqui no fim do seu ministério terreno é um tanto diferente. Ele ora fazendo uma espécie de relatório final ao seu Pai e devolvendo para as mãos do Pai aqueles que recebeu para cuidar, ou seja, os discípulos. Jesus fala que transmitiu as palavras de seu Pai para as pessoas e que essas pessoas creram e que agora sabem que pertencem a Deus e que aprenderam também que o próprio Jesus veio desse Deus.
Agora terminou a sua tarefa. É marcante nessa oração como aparece o sentimento de pertença, de Jesus para conosco. Ele fala: conceda vida eterna a todos que me deste. Manifestei teu nome aos homens que me deste. E ainda, tu me confiaste. Quantas vezes ele fala durante esta oração, este pertença, vocês me pertencem. É tão lindo ouvir que ele nos faz pertencer a ele e ele pertencer a nós. Ele nos trata como algo precioso, que seu Pai, que Deus colocou em confiança a ele. E tem uma parte mais significativa ainda nessa oração, é quando ele diz ao seu Pai: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ele recebeu a tarefa de seu Pai e se apegou a nós. Ele sente que nós nos pertencemos e se preocupa com nossa vida depois que ele se for. Oramos assim pela continuidade de nossas vidas. Jesus age como um pastor que ora pelas ovelhas, que cuidou por muito tempo e pelas quais se apegou. Por isso essa oração é chamada de oração sacerdotal de Jesus. Ele é o pastor, o mediador, ele fala com Deus por nós. Por isso a ele temos que pedir, porque ele cuida de nós. Além de pedir proteção aos seus que ficam nesse mundo, nessa oração Jesus também pede união entre as pessoas que o seguiram. Jesus deseja que nós sejamos um, como ele e Deus são um. Percebe-se então que a unidade, o pedido principal nesta oração de Jesus. Vamos ver umas passagens. Como és tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Esta é a última vontade de Jesus, antes de enfrentar a cruz, a morte e também a ressurreição e o subir ao céu. Ele quer que Deus guarde a sua comunidade na fé verdadeira e também na unidade. É uma oração de intercessão, um apelo de Jesus pelo mundo todo, também por ti, por cada uma de nós. Como eu havia dito no começo, aqui se revela o jeito de Jesus, uma pessoa mansa que ora sempre. Se revela ali o caráter de Jesus, de obediência total ao Pai, e não por último, com o compromisso assumido com aqueles e aquelas que ele recebeu da mão do Pai. Sua dedicação ao cuidar de nós, mesmo depois que for para junto do Pai. É uma tremenda oração, que revela e define toda a tarefa de Jesus que ele recebeu do Pai. Podemos notar com facilidade a intimidade que ele tinha com Deus. Não se preocupava se estava orando certo ou errado, não vacilava, falava aquilo que o preocupava e que passava pelo seu coração e mente. Era um hábito sem o qual Jesus não podia viver. Aqui caberia uma pergunta a cada uma de nós: como está a nossa vida de oração? Como a gente ora? Sozinho, acompanhado, na beira das estradas, nas montanhas? Qual o local? Temos tirado o tempo para estar em relação com o nosso Trino Deus? Chama ainda a atenção que Jesus repete nesta oração muitas vezes o termo glorificado ou glorificação. Diz que glorificou a Deus, que se glorificou em nós, e pede agora que o Pai o glorifique. A palavra glorificar significa muitas vezes enaltecer, mas também significa revelar ao mundo o poder de Deus, a sua autoridade e a sua dignidade. Jesus glorificou a Deus e Deus glorificou Jesus. Ambos se revelaram. A partir disso,
conseguimos entender que nós também podemos glorificá-lo, mostrando ao mundo quem são e quem é Deus, quem é Jesus em nossa vida. Na dor, na alegria, na gratidão, no culto, também na intercessão, sempre dando testemunho e lembrando daquelas últimas palavras de uma outra oração que Jesus ensinou: pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lá no início da mensagem, falei que não sabemos o teor de muitas das orações de Jesus, pois elas talvez não tenham sido escutadas, muito menos registradas, mas que esta foi. E creio que por uma razão extraordinária. Ao ouvir e saber dessa oração de Jesus, seus discípulos sentiram-se encorajados, animados e também equipados para a sua missão, pois Deus estará com eles e Jesus estará ao seu lado. Eles estarão acompanhados. Que isso também possa nos tocar, lembrar que nunca estamos sós. Se a gente pedir e permitir, este Trino Deus está ao nosso lado para lidar com qualquer situação. Mas não deixe de orar, não deixe de pedir, glorificar este Trino Deus que nos amou primeiro. Pensemos nisso. Amém. Vamos orar, nos curvemos. Ó Senhor, somos-lhe gratos pelas bênçãos mil, por tantas e tantas vezes que sentimos a Tua mão poderosa sobre cada uma de nós, e também da luz que deste para enfrentar alguma situação obscura, alguma situação que veio a nos dificultar os passos, mas Tu és a nossa força, e sabemos que Deus proverá, e que vais nos ajudar também a lidar com esta nova situação pelo qual estamos enfrentando. Esteja conosco neste dia e também nesta semana que hoje inicia, e assim possamos trilhar firme e forte no Teu único caminho. E outros pedidos e agradecimentos queremos incluir na oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e uma boa semana a todos vocês. Bom dia.